Dois blocos A e B de dimensões desprezíveis são abandonados partindo do repouso do topo de um plano inclinado de 30 graus em relação horizontal. Percorrendo, depois do mesmo intervalo de tempo, grava isso, depois do mesmo intervalo de tempo, as distâncias indicadas, deixa eu até sublinhar, as distâncias indicadas conforme ilustra a figura seguinte. Seja MA e MB os coeficientes de atrito cinético entre a superfície do plano inclinado e os blocos A e B, respectivamente, considerando que MA é igual ao dobro de MB, então MB vale quanto? Olha só. Lembra aí que, vamos lembrar, antes de prosseguir, eu vou relembrar duas coisas aqui. A distância percorrida, né, de um objeto que está em uv, partindo do repouso, é dado por, como a partir do repouso não tem velocidade inicial, então é aceleração, intervalo de tempo ao quadrado sobre 2. Então o objeto, né, com uma determinada aceleração, após um determinado intervalo de tempo, ele percorre essa distância, partindo do repouso. Beleza. Outra coisa. Qual é a outra coisa mesmo? Sobre o... Os dois aqui, tá? Eles vão descer uniformemente acelerado. Daqui a pouco a gente vai encontrar as acelerações que A e B vai estar sujeito. E outra coisa, um objeto descendo no plano inclinado, como é que fica a aceleração dele? Um objeto qualquer, tá? Imagina aí, vamos considerar a seguinte situação. Um bloco descendo um plano inclinado θ, tá? Um bloco aí de massa m, descendo aí um plano inclinado com relação horizontal. Beleza, quais são as forças atuantes nele? A gente tem o peso, temos a força de contato e tem a força de atrito, considerando aqui o plano inclinado com atrito, que eu vou chamar de F minúsculo. Analisando as forças na direção do movimento, a gente tem que decompor o peso. Veja, se aqui vale θ, né? Aqui também vai valer o ângulo θ. Então, decompondo o peso, a gente vai ter essa componente e essa outra componente. Essa componente tem intensidade mg seno θ e essa componente tem intensidade mg cosseno θ. Como ele vai estar acelerado, né? Vai ter aceleração na direção do movimento. Então vamos ter dois blocos do repouso, plano inclinado, percorrendo distâncias indicadas. Beleza. Como é que fica então a equação das forças aqui, a segunda lei de Newton para esse bloco que está descendo esse plano, tá? Vai ficar, a gente analisa as forças na direção do movimento, então fica mg seno θ menos a força de atrito, que é coeficiente vezes a força normal, que nesse caso a intensidade vai ser dessa componente do peso, mg cosseno, é igual a massa, né? Força resultante, massa vezes aceleração. Posso dividir tudo por m e também vou dividir tudo por m e colocar o g em evidência. Então g seno θ menos mi cosseno θ é igual a aceleração.
Então, um bloco descendo o plano inclinado, ele vai estar sofrendo uma aceleração, um plano inclinado com atrito, ele vai estar sujeito a essa aceleração aqui, com essa intensidade, tá? G vezes seno θ, θ é o ângulo de inclinação, menos μ, que é o coeficiente, cosseno θ. Então, essa equação vai servir para os dois blocos A e B. Os dois estão descendo no mesmo plano, tá? Tem mesmo ângulo, é a mesma aceleração da gravidade. O que vai mudar de um para o outro é o coeficiente de atrito. E por isso, os blocos, né, no mesmo intervalo de tempo, vão percorrer distâncias diferentes. Até porque, se o coeficiente de atrito fosse o mesmo, as distâncias seriam iguais. Eles desceriam igualmente, porque veja que na equação da aceleração não depende da massa. A massa sumiu, né? Durante a conta a gente cortou a massa, então não depende da massa. Qualquer bloco cair, independente da massa, vai ter essa aceleração. Claro que depende do coeficiente de atrito. Então, se eu colocar dois blocos no mesmo plano inclinado, que é esse caso aqui, a aceleração vai ser diferente se os coeficientes de atrito forem diferentes. Até porque, se forem iguais, como eu falei, eles vão ter a mesma aceleração, ou seja, vai ter o mesmo movimento. E, portanto, nessa situação, as distâncias seriam iguais. Mas, como ele disse que aqui ó, os coeficientes de atrito são diferentes, um é o dobro do outro, então o movimento vai ser diferente, né? Então, em o mesmo intervalo de tempo, as distâncias vão ser diferentes. Vamos lá. Dito isso, vamos para a questão. Tá, dito isso, né, depois desse... Isso sim foi uma revisão. As distâncias são iguais, então, ó, a aceleração do bloco A vai ser o quê? A aceleração do bloco A... Eita, a caneta deu um chablão aqui. A aceleração do bloco A... A aceleração, então, do bloco A vai ser G. Eu vou escrever θ ainda, no final eu coloco 30 graus, tá? Para não fazer conta desnecessária. Menos o coeficiente de atrito de A vezes cosseno do ângulo. E a aceleração do bloco B vai ser G, seno do mesmo ângulo, menos seu coeficiente de atrito, vezes o cosseno do mesmo ângulo. Tá? Então, aí a gente tem as acelerações. Veja só. Para o mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida por A foi de... como a gente pode ver aqui, o A vai percorrer uma distância L, e o B vai percorrer uma distância L mais L sobre 3, que vai ser 4L sobre 3, tá? Essa vai ser a distância percorrida pelo bloco B nesse mesmo intervalo de tempo, lembra bem disso. Bom, então qual é a distância? Vou escrever aqui. Distância percorrida pelo bloco A vai ser sua aceleração. Quer dizer, a distância percorrida por A vai ser L. Então já vou colocar aqui, tá? L igual a aceleração de A vezes intervalo de tempo ao quadrado sobre 2. E a distância percorrida por B, que é 4L sobre 3, tá? Estou usando essa relação. Vai ser a aceleração de B, intervalo de tempo ao quadrado sobre 2. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor de L e substituir aqui, ó. Então, 4/3 de L. Quem é L? A aceleração de A. Você pode dividir uma equação pela outra, tá? Tem 1 milhão de formas aí de você relacionar. Então, 4/3
L, quem é L? A aceleração de A, intervalo de tempo ao quadrado, sobre 2, igual a aceleração de B, intervalo de tempo ao quadrado, sobre 2. Esse ΔT é igual a esse ΔT, porque ocorreu para o mesmo intervalo de tempo. Então, pode simplificar esse termo. Então, a gente tem que 4/3 da aceleração de A é igual a aceleração de B. Então, a aceleração de B é 4/3 da aceleração de A. E é só substituir. Usar aquela aceleração que a gente determinou aqui em cima. Tá? Então, vamos substituir. Então, 4/3 de aceleração de A, que é G, seno θ menos coeficiente de atrito de A, vezes, já eu substituo por isso aqui, cosseno θ igual a aceleração de B, que vai ser G, seno θ menos mi B cosseno θ. Beleza. Esse G vai sumir. Posso cortar aqui. Eu vou trocar isso aqui por 2 coeficiente de B, tá? E também vou multiplicar por 3 ali outra equação para dar uma simplificada, beleza? Então vai ficar 4 seno θ menos 2 vezes o coeficiente de B, que é o que ele quer descobrir, que ele está pedindo para a gente, cosseno θ igual a 3 vezes seno θ menos mi B cosseno θ. Bom, agora é só desenvolver, tá? E isolar aqui o coeficiente de atrito de B. Pronto, e aí a gente termina. Agora é só desenvolver e achar o coeficiente de B. Veja, vai ficar 4, fazer aqui rapidinho, tá? Porque praticamente já terminou. 4 seno menos 8 mi cosseno θ igual a 3 θ menos 3 mi cosseno θ, e aí fica, eu vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar 4 menos 3, 1. O outro lado, 8 menos 3, 5. Então, vê que bonito. O coeficiente de atrito de B, mi B, né? Se eu passar o cosseno dividindo, vai ficar tangente. Vai ficar tangente de θ dividido por 5. Olha aí. O θ é 30, cosseno de tangente de 30 é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, né? Dividido por 5 fica raiz de 3 sobre 15. Pronto. Letra A. Então, a partir de duas equações, a gente resolveu o problema.